É sério, se você não tem o seu carro no seguro, por favor, coloque. Lucas Silva, ele tem um jeito próprio, né, de ministrar e falar. A cada 2 minutos ele fala 15 caras. E aí ele criou um louvor próprio, não foi? Como que é, Lucas, o louvor que ele canta? Cara, 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 o. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é um culto evangélico. Pastor Paulo e pastor Mascaia, não vai falar para o apóstolo Petrício o que acontece aqui. Não é sempre assim. É sim. É sim. Vamos orar para a gente ir embora? Meu Deus. E agora? Tem mais alguma coisa, amor? Não? Certeza? Não tem mais nada? Abra a tua Bíblia então, se você tem ainda disposição, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Quero ler 2, 3 versículos no máximo. E logo mais nós vamos embora. O culto hoje vai terminar no horário. Sabe qual é o horário? Quando terminar. Quando terminar. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, porque todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia até aí. Hoje é dia dos pais. Muita gente terminou o encontro, nem almoçaram. E aí abriu oportunidade para aqueles que não tinham dado nome para almoçar. Né, Horta? Cecília. Hoje eu estou assim, ó, entregando todo mundo. Hoje é dia dos pais, dia de honrar os pais. E eu disse algo aqui para o pastor Paulo Coutinho, que faz muito sentido para mim. De nada adianta nós recebemos para felicitações, palavras, de que nós somos pais maravilhosos, se nós não damos continuidade, se os nossos filhos não se tornam excelentes mães, excelentes pais. E eu quero que você entenda que hoje em dia, na atual circunstância que nós estamos vivendo, a figura do pai é essencial. Principalmente com essa confusão toda que nós temos percebido nos últimos tempos, que eu não posso nem falar, porque está gravando. Mas a figura do pai é essencial. Se você ainda não é pai, você será. Se você já é pai, você precisa prestar atenção. Muitas crises familiares hoje, que acontecem hoje, são resultado de famílias onde não existe a figura paterna. Existe simplesmente uma figura autoritária, cheia de autoridade. Mas o pai, fala comigo, pai. Fala mais alto, fala pai. O pai está ausente. A Bíblia, ela nos dá vários exemplos de pais. Pais exemplares. Abraão foi um pai exemplar. Jessé foi um grande pai. Josué, Jó, grandes homens de Deus e que foram pais excelentes. Mas hoje queremos junto com a igreja, observar alguns exemplos desse homem aqui do texto do Evangelho de Lucas capítulo 8. Jairo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje nós vamos falar de Jairo. Algumas características que Jairo demonstrou que todo filho precisa ter na figura do seu pai. Primeira característica: Jairo, ele reconhecia a importância de uma família. Pai não é só aquele que põe no mundo. Pai de verdade é aquele que reconhece
a importância, o valor de uma família. O versículo 42 diz o seguinte: porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Eu não sei se você sabe, mas Jairo, ele era o chefe da sinagoga. E como chefe de uma sinagoga, ele era responsável pela administração dessa sinagoga. Ele presidia o conselhos de anciãos, de conselheiros. Jairo era o responsável pelo bom funcionamento de tudo dentro daquela sinagoga. Desde a direção de uma reunião, de um culto, a delegação das obrigações de cada um para a manutenção da ordem de uma sinagoga. Então nós podemos entender pelas funções exercidas por Jairo, que ele era um homem, e ele era um pai, que tinha outras funções, outras responsabilidades. O que eu quero ressaltar aqui, contudo, é que nós encontramos Jairo procurando o Senhor Jesus, não para resolver uma situação financeira, não para resolver uma crise familiar, mas ele foi, como chefe da sinagoga, em busca de uma solução para uma necessidade familiar. Muitos que são pais hoje vão buscar Jesus, simplesmente, tão somente, para ter a sua vida financeira resolvida, por uma crise conjugal, por um problema, por uma situação. Mas aqui nós vemos o que um pai de verdade, diga pai, um pai de verdade precisa buscar ao Senhor, porque entende que a família é prioridade, é importante, tem seu valor. Muitos pais hoje estão ignorando prejuízos sociais, espirituais, emocionais dos seus filhos. Tudo porque estão buscando sempre algo para satisfazer o momento, e ignoram que os seus filhos estão vivendo ou passando, ou quiçá até sofrendo. Salomão, em Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Interessante esse versículo aqui. O que adianta você cuidar, administrar bem o seu negócio? O que adianta você cuidar, administrar bem o seu emprego? O que adianta você cuidar, administrar bem suas finanças, se a vinha que te diz respeito, que é a sua família, diga família. Só os pais digam família. Só os homens digam família. O que adianta tudo isso, se a vinha que o Senhor te confiou não está sendo cuidada? Hoje é dia de conserto. Hoje é dia para todos os pais, para todos os homens que aqui estão, entenderem que a primeira coisa que um verdadeiro pai precisa fazer é valorizar a sua vinha, a sua família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, se alguém que não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, olha só o que diz a continuidade desse versículo: negou a sua fé e é pior do que um descrente. Irmãos, papai, homens, se eu e você não cuidarmos dos nossos, nós somos considerados pior do que descrente. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da Mascleia, num dia que eu estava vivendo uma das maiores crises que eu vivi na minha vida, e na cozinha da igreja, ela me deu um conselho. Ela me deu um conselho que ninguém, Mascleia, me deu aquele conselho como você me deu naquele dia. Sabe o que é pior? Eu não segui o teu conselho. Eu não segui o teu conselho.
E eu me arrependo até hoje. Como eu me arrependo, se eu pudesse voltar no tempo, eu te ouviria e faria o que você me falou. Se nós não cuidarmos da nossa vinha, não adianta absolutamente nada, ter dinheiro, ter posse, ter posição. Eu vi meu netinho aí, minha outra filha está aqui. As minhas vinhas. Papai, homens, cuide das suas vinhas, valorize a sua família, se importe com os seus, porque isso é o mínimo que seus filhos esperam de você. Segunda coisa, um pai de verdade, ele sabe a quem e como pedir socorro. Versículo 42. Jairo veio e prostrou-se aos pés do Senhor. Presta atenção numa coisa. Jairo, que é o exemplo de pai que eu trouxe para nós nessa noite, ele soube ir até a fonte certa, que poderia resolver o seu problema. Jairo soube ir à fonte certa, chamada Jesus. Jairo, ele soube também ir da maneira correta. A palavra de Deus diz que ele se prostrou na presença de Jesus. Jairo, ele também soube pedir, porque não foi um pedido qualquer. A palavra de Deus diz que ele suplicou. Irmãos, Jairo, pela condição financeira, pela posição social e religiosa, Jairo poderia ter ido a qualquer outro lugar. A sua situação econômica, a sua condição social, a sua posição dentro da igreja, entre outras coisas, permitiriam que Jairo buscasse ajuda em qualquer outro lugar. Mas ele foi até a presença de Jesus. Um pai de verdade tem que saber aonde buscar socorro. Um pai de verdade tem que reconhecer que a fonte verdadeira se chama Jesus. Se você concorda comigo, dê um aplauso ao Senhor, por favor. A palavra de Deus nos garante. João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Colossenses 2,9 diz: pois em Cristo, a fonte, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Tiago capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: aproximem-se, acheguem-se a Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, um pai de verdade, um pai que se importa com a família, ele sabe aonde tem que buscar socorro e ajuda. E a última coisa, um pai de fato e de verdade, ele sabe o que precisa levar para dentro da sua casa. É isso mesmo. Eu quero terminar esse ponto deixando muito claro isso para vocês. Um pai de verdade sabe o que precisa levar, o que deve levar para dentro da sua casa. Ainda no versículo 42, implorando a Jesus que fosse a sua casa. Implorando que fosse a sua casa. Para e pensa comigo. O que é que muitos pais estão levando para dentro de casa hoje? O que é que os pais se preocupam em levar para dentro de casa hoje, irmãos? Dinheiro, diversão, alguns levam vícios, outros levam violência, outros pior, levam infidelidade, pornografia, abusos. Mas um pai de fato, um pai que se importa com a família, um pai que sabe onde buscar respostas para a sua necessidade, ele leva Jesus para dentro de casa. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós temos vivido
nessa geração, nesse tempo, com o que nós temos levado para dentro de casa. Tem um texto lá de 2 Reis, capítulo 4, que houve fome ali no arraial. E a Bíblia diz que um deles, um dos jovens profetas, saiu do acampamento para buscar algum tipo de comida para dentro do arraial. Só que ele se confundiu com algumas raízes. E a Bíblia diz que esse aprendiz de profeta, ao invés de levar alimento para dentro de casa, a Bíblia diz que ele levou morte para dentro de casa. Papais, homens, cuidado para não levar morte para dentro da sua casa. Cuidado para não levar desgraça para dentro da sua casa. Faça como Jairo. Jairo levou Jesus para dentro da sua casa. Jairo não levou morte. Jairo levou vida e vida em abundância. Eu quero que você entenda que levar Jesus para dentro da sua casa também vai apresentar alguns desafios. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: é difícil levar Jesus para casa. Olha aqui para mim. Você vai enfrentar desafios ao levar Jesus para dentro da sua casa. O primeiro desafio que Jairo enfrentou para poder levar Jesus para dentro da sua casa foi a multidão. E você acha que a multidão, ela se extinguiu, não existe mais, acabou? A multidão continua existindo. Mas foi o primeiro desafio que Jairo teve que enfrentar para levar Jesus para dentro de casa. A multidão. Se você pegar esse texto de Lucas capítulo 8, você vai entender. Nesses 2, 3 primeiros versículos, ele se apresenta a Jesus. Mas logo em seguida, o maior desafio, a multidão aparece. No caminho da casa de Jairo, o texto diz que a multidão começava a comprimir, a apertar Jesus por todos os lados. Conta a história, inclusive, de uma mulher que estava sofrendo de hemorragia por 12 anos, que ao tocar Jesus foi curada. Olha como a multidão interrompeu um processo. A multidão não quer que você leve Jesus para dentro da sua casa, pai. Homem, a multidão vai impedir que você leve Jesus para dentro da sua casa. O segundo desafio que Jairo enfrentou, ao levar Jesus, ao querer levar Jesus para dentro da sua casa, foi a família. Que isso, pastor? A família é impeditivo para que Jesus entre na minha casa? Sim, sim. E você vai entender porque eu estou falando sobre isso. Quantas vezes você já ouviu alguém da sua família dizer: você não se incomoda mais com a gente, você vive na igreja, você só pensa na igreja, você só fica ocupado com as coisas da igreja. A família é o segundo desafio, irmãos, para impedir Jesus entrar na sua casa. Olha para um homem que está do seu lado e fala assim: cuidado com a família. Pode ter certeza que familiares vão aparecer de todos os lados para dizer que você está sendo fanático, paranoico, que não tem tempo mais para nada e para ninguém. Até que a família se converta, eles vão ser um grande impeditivo para que Jesus entre na sua casa. Foi assim que aconteceu com Jairo. Foi exatamente assim que aconteceu com Jairo. E o terceiro grande desafio, e eu vou encerrar por aqui. O terceiro grande desafio é a incredulidade. A incredulidade talvez seja o maior impeditivo para que você, pai, para que você, homem, leve Jesus para dentro da sua casa. Os problemas que agora parecem não ter solução, as palavras mais duras que Jairo ouviu foram: sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Se isso não é incredulidade, eu não sei o que é. Mas foram as palavras das pessoas mais próximas de Jairo, quando encontraram Jairo, falaram assim: para de incomodar o mestre, sua filha já morreu, não tem mais jeito.
Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei o que você tem passado. Mas o que eu quero te dizer é que a incredulidade não pode vencer. A incredulidade não pode ser o maior impeditivo para você levar Jesus para dentro da sua casa. Hoje toda incredulidade vai cair por terra em nome de Jesus. Mas contra tudo isso, esse pai que se importou com a família verdadeiramente, esse pai que soube procurar na fonte certa chamada Jesus, nesse pai, sabe o que ele fez? Ele levou Jesus para casa. Jairo superou tudo. Jairo superou todos. Quando nós superamos os obstáculos, as resistências, os impeditivos, e a gente leva Jesus para dentro de casa, aí é com Ele, irmãos. Aí é com Jesus. Talvez você ainda não alcançou o seu milagre, talvez a tua promessa não se cumpriu ainda. Sabe por quê? Porque você não venceu os impeditivos. Porque talvez você ainda não tenha vencido a multidão, a família, a incredulidade. Mas a partir do momento que você vence tudo isso e coloca Jesus dentro da sua casa, aí é com Ele, é com Ele, é com Ele. Jairo superou seu status como chefe da sinagoga. Jairo superou a sua situação econômica, que estava acima da média. Jairo superou até a sua condição política, se submetendo à vontade do mestre. Jairo superou suas crenças, inclusive as suas doutrinas. Jairo superou tudo que ele precisava superar, tão somente para poder levar Jesus para dentro de casa. Queridos, você acha que está tudo lindo quando a gente coloca Jesus dentro de casa? Mais ou menos. Depois que Jesus entra na casa de Jairo, e de calar a boca de meia dúzia que estava lá na porta, expulsando os incrédulos, aí o milagre se estabelece. O que eu quero para a gente encerrar essa noite? Qual é o meu desejo? É que você, pai, que está aqui nessa noite, se espelhe em Jairo. Que você faça o que Jairo fez. Você que não é pai, mas é homem, que será um dia, que você tenha como referência alguns homens que souberam buscar na pessoa de Jesus a solução dos seus problemas. Mas o que eu mais gostaria nessa noite, é que todo mundo aqui entendesse que nós temos sim um pai, um Abba, um paizinho querido, que está muito afim de colocar seu único filho dentro da sua casa. Se você está me entendendo, eu queria que você fosse ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh meu Deus, hoje Deus quer fazer algo novo contigo. Deus quer trazer algo novo sobre a tua vida, e não tem dia melhor, não tem agenda melhor que o Dia dos Pais, para que você peça algo novo vindo sobre você, vindo em você. Existe um pai que não tem defeito, e que está disposto a te acolher, te abraçar, a partir de hoje. Fecha teus olhos em nome de Jesus e adore ao Senhor. Pega seus